todas e a todos que acompanham o canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção. E se você está aqui acompanhando conosco, é porque você também não concorda com esse estado de coisas, tem que mudar essa terrível situação de falta de integridade em tantos setores da nossa vida aqui no Brasil. Então, compartilhe, faça mais pessoas participarem desse processo. E aqui temos, como sempre, uma mesa da melhor qualidade. Eu vou começar apresentando a doutora Viviane Cursino, advogada, presidente da Comissão Família e membro de As Civilistas, com destacada atuação na área jurídica. Doutora Viviane, cumprimentando a todos, por favor. Boa tarde. É sempre um prazer, agradeço, uma honra participar, é uma alegria, né? Sempre tão recheado. A gente sempre acaba aprendendo muito. A gente sai com aquela sensação de aprender, de querer estudar mais, de estar sendo útil. É sempre muito bom. Agradeço, cumprimento, né, ao senhor, ao doutor José, ao doutor Rodrigo. Muito Que obrigada pela coisa oportunidade. boa, que coisa boa tê-la conosco mais uma vez, doutora Viviane. E também estamos aqui com o doutor José Renato Nalini, que é secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, foi secretário de Estado da Educação e presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, atual secretário e imortal da Academia Paulista de Letras e membro da Academia Brasileira de Educação. É também conselheiro superior do INAC, do Instituto Não Aceito Corrupção, é reitor da Uniregistral e professor universitário. Autor de dezenas de livros, Ética da Magistratura, a Rebelião da Toga, Ética Ambiental, entre outros títulos, e também conferencista. Por favor, doutor José Renato Nalini. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estou à disposição para aprender, como disse a doutora Viviane. Imagine nós aqui observando essas mesas que nos frequentam, o quanto nós não aprendemos por aqui. E todos que nos acompanham, inclusive. E também estamos aqui com o doutor Rodrigo de Pinho Bertocelli, que é presidente do Centro de Estudos em Integridade e Desenvolvimento do Instituto Não Aceito Corrupção, conselheiro superior do INAC, né, do Instituto, professor, advogado e sócio da Giamundo Neto Advogados. Por favor, doutor, cumprimentando a todos. Boa tarde, Antônio Carlos. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estarmos juntos. Cumprimento a minha colega Viviane Cursino e, em particular, não poderia deixar de fazê-lo, o doutor José Renato Nalini, jurista, por quem eu tenho um profundo respeito e admiração pela carreira exemplar que construiu e pelo espírito público que sempre marcou a sua trajetória. Eu aqui não tenho dúvidas que eu vou aprender bastante. Todos nós. Com certeza. E aqui, tenho que me apresentar sempre também, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, um dos criadores do movimento Basta. Eu também fui subprefeito de São Paulo, doutor José Renato, já há um bom tempo atrás. Enfim, estamos todos juntos aqui. E cabe aqui, amigos, fazer um lembrete importante antes de entrarmos nos assuntos, que foram prorrogadas até 2 de julho as inscrições do 6º Prêmio de Integridade do Instituto Não Aceito Corrupção, uma iniciativa que reconhece e valoriza ações, projetos e profissionais comprometidos com a ética, a transparência e a responsabilidade. Nessa edição, o prêmio contempla as seguintes categorias, anote aí: academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no esporte ou na cultura e deu certo. Para mais informações, regulamento e inscrições, acesse nosso site, que é o www.premioinacdeintegridade.com.br e espalhe essa novidade a quem mais possa interessar, porque muita gente vai se interessar por isso. E, amigos, o nosso primeiro tema de hoje é que o fato do Supremo já ter 2 votos para derrubar mudanças na lei da ficha limpa, que reduz prazo de inexigibilidade.
Vamos ter depois como comentaristas tanto o doutor José Renato Nalini como a doutora Viviane, e para dizer que o doutor Luiz Fux, o ministro, seguiu o voto de Carmen Lúcia no Supremo contra mudanças na lei da ficha limpa aprovadas pelo Congresso. Para a ministra, as alterações podem abrir brechas para a impunidade de políticos condenados. O julgamento segue até sexta-feira agora, e quando muitos assistirem isso, já estará até, de repente, decidida essa questão. E a primeira pergunta, então, é para o doutor José Roberto Nalini, Renato Nalini, que é como que o senhor avalia o entendimento de que as mudanças na lei da ficha limpa poderiam gerar um limbo normativo e favorecer a impunidade? Sim, eu concordo com a ministra Carmen Lúcia, que já foi acompanhada pelo único magistrado do Supremo que é juiz de carreira, o ministro Luiz Fux. E nós estamos vivendo uma fase muito perigosa, Antônio Carlos, porque o parlamento brasileiro sequestrou o poder executivo, né? Ele hoje comanda o orçamento, além de fundos partidário e eleitoral, que são coisas discutíveis, ele aumentou em mais de 800% a questão das emendas, né? Então, a emenda PIX, emenda de comissão, emenda de presidente, emenda de partido, emenda secreta. Nós estamos vivenciando uma fase terrível. E é lógico que quem tem todo esse poder do controle financeiro da nação procura também acobertar os malfeitos daqueles parlamentares que se comportaram de uma maneira completamente antagônica à ética, não é? Então, nós temos não só essa proposta, como muitas outras em tramitação, outras tantas já passaram e nós estamos vivenciando uma fase muito perigosa. O triste é que a população é quase sempre vítima de uma educação capenga, claudicante, que só se preocupa em transmitir informações, não tem capacidade crítica para exigir uma conduta irrepreensivelmente ética. Então, realmente nós estamos correndo esse risco, nós precisaríamos fazer com que o que resta de lucidez brasileira pressionasse os parlamentares, principalmente o Senado Federal, que em síntese ou na teoria é a casa dos mais experientes, né? Para que essas medidas esdrúxulas, surreais, não manchassem mais a nossa nação, que está em busca de uma ética que esteve agônica, parece que foi para a UTI, e há muita gente que pensa que ela já foi a óbito também. Eu não gostaria de que isso acontecesse. Que coisa lamentável. E a você que está nos assistindo, o que se comenta, por exemplo, entre os vereadores dos municípios, é que vemos cada vez mais Brasília e cada vez menos Brasil. As emendas parlamentares já dominam, são maiores que o orçamento de 20 estados brasileiros. A coisa está bastante complicada mesmo. E aí eu tenho que perguntar para a doutora Viviane Cursino, quais podem ser os impactos políticos e jurídicos caso o Supremo confirme a derrubada das alterações feitas pelo Congresso na ficha limpa? Olha, eu, assim, não só, né, como cidadã também, eu espero que exista uma real punição, né? A população, a gente tem uma sensação de impunidade muito grande, né? Reforçando ali né, as palavras, do doutor Nalini, realmente eu sinto falta de um Supremo em que fosse composto por juízes de carreira. Né? É tão necessário, faz muita falta. A população, quando a gente conversa com as pessoas, elas sentem falta disso, elas não sentem
a justiça sendo feita, porque realmente faltam juízes de verdade, né? Juízes de carreira, juízes que realmente amem a profissão, que abraçaram a carreira para a vida, que levaram a imparcialidade, a justiça, a ponderação, o bom senso, que para a sua vida pessoal também, né? É aquela figura do juiz que a gente tem, que é uma pessoa realmente acima de qualquer suspeita, é uma pessoa que você pode confiar um problema seu, que você pode confiar a sua vida para ser decidida. E hoje em dia a gente não tem essa sensação. Então, quando a gente vê que isso está diminuindo cada vez mais, quer dizer que daqui a pouco no próximo pleito vários vão poder se candidatar, esse, ao passo que o ideal qual seria? Que eles fossem banidos da vida pública, né? Eu, como uma pessoa que paga impostos, eu acho absurdo ele voltar. Algumas pessoas voltarem, uma pessoa que estava com dinheiro na cueca, sabe? A gente vê na vida pública, é um absurdo, é um assinte ao cidadão de bem. É um assinte a gente vê que, olha, tinham malas de dinheiro em um apartamento, quer dizer, mais prova do que isso, e não tinham provas suficientes. Mas então precisa do quê? Aí a gente acaba se perguntando, esse enfraquecimento que a gente vai vendo, né, do judiciário, da visão que a gente tem por esse tipo de situação, né? Eu me recordo, eu nunca tive oportunidade de pedir o autógrafo, mas há quase 20 anos atrás eu ganhei de um amigo muito querido o livro, né, do professor Nalini, O Rebelião da Toga. E quando Uhum. ele fez uma autocrítica de uma maneira assim pura, tão clara, né? Da visão mesmo, da toga, sabe, do judiciário, assim, da banalização, porque daí as pessoas também acabam brigando por pouca coisa, assolam o judiciário, sabe? Foi um livro, assim, é um clássico, que eu acho que tinha que ser leitura obrigatória, né? Sabe, para todo acadêmico de direito, para quem pretende, sabe, atuar na vida pública, tinha que ser um clássico recomendado, porque é uma falta de um olhar sensível para isso que a gente está vivendo. Lamentavelmente, doutora Viviane, e de fato a senhora tem razão, aquela figura do juiz de carreira, concursado, né, que prestou concurso público, que tem compromisso com o Estado e o Estado tem compromisso com ele, a sociedade precisa se dar conta que esse desmonte da estrutura do Estado será extremamente danosa à sociedade e, inclusive, ao próprio mercado. É só dar um tempo um pouquinho maior, o próprio mercado vai se ressentir seriamente disso. Isso vai ser objeto, inclusive, de um programa específico que nós vamos dedicar bem forte a isso. E aí eu quero fazer mais uma observação aqui, que o Congresso derrubou vetos de Lula e libera verba para municípios antes da eleição. Contrário à lei de diretrizes orçamentárias, liberou doações de bens e benefícios pela administração pública em período eleitoral, além de permitir transferências da União a municípios inadimplentes. A medida, amigos, abre brechas para pagamento de emendas parlamentares durante campanha e é criticada por falta de clareza sobre as doações permitidas. E eu tenho que voltar aqui para a doutora Viviane. A derrubada dos vetos à LDO pode ampliar o uso político de recursos públicos em período eleitoral, doutora? Quais os principais riscos dessa flexibilização? Olha, assim, bom, inicialmente eu já considero que a Constituição Federal ela nega, ela veda esses benefícios, né, a entes que já são deficitários. Então a gente já tem que pensar nisso. Os que são deficitários, que têm débitos previdenciários vigentes, já não deveriam receber. Agora, é uma violação não só ao direito eleitoral, mas a paridade de armas. Quer dizer, e o princípio da igualdade, então? No direito eleitoral, ele não está sendo responsável, ele não está sendo observado, além de ser uma afronta à lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, assim, eu acho que acaba sendo realmente o tomar lá da cá, e acaba sendo, a gente acaba normalizando o improviso. Quer dizer, o município precisa, ali está precisando.
Mas, ué, gente, nunca deixou de precisar. É porque não existe planejamento. Então, assim, a gente acaba segurando para, no momento oportuno, a verba para angariar voto. Quer dizer, é imoral. É, no mínimo, imoral. Que tristeza isso que nós estamos vivendo mesmo, doutora Vieira. É uma. Não tem como. Desculpe eu falar isso praticamente em todo, lembrar isso em todo. Ulisses Guimarães, que conhecia profundamente a nossa política, falou há algumas décadas atrás. Falou assim: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. E essa triste máxima vem se confirmando a cada nova legislatura, infelizmente com todo o respeito aos parlamentares atuais, mas é uma coisa que se torna extremamente clara. E aí me leva para mais um tema importante, que a Procuradoria-Geral da República denuncia a organização criminosa envolvida em corrupção e venda de decisões no Superior Tribunal de Justiça. A PGR denunciou 9 pessoas por participação de um esquema de venda de decisões do Superior Tribunal de Justiça, e segundo o procurador-geral Paulo Gonet, o grupo era liderado pelo lobista Anderson Gonçalves e atuava com apoio de ex-servidores, infelizmente ligados aos gabinetes das ministras Nancy Andrighi e Maria Isabel Galotti. A investigação aponta crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e violação de sigilo entre 2019 e 2023. A PGR afirma que não há indícios de envolvimento direto dos ministros do esquema. Tá? Por enquanto, essa é a posição. E a pergunta que eu faço aqui para o doutor Rodrigo, quais os impactos, doutor Rodrigo, institucionais para o judiciário diante das denúncias de venda de decisões envolvendo o Superior Tribunal de Justiça? Os impactos são profundos no judiciário e na sociedade brasileira, que perde o crédito num poder que é a última trincheira de uma vida em sociedade. O que a gente observa, Antônio, aqui há uma engrenagem da corrupção dentro do judiciário. Pela notícia, o grupo operava aí de 3 formas, né? Tinha um núcleo que é a captação de clientes. Então, supostos aí assessores, servidores públicos, buscavam oportunidades dentro da estrutura do tribunal, da magistratura, e aí, junto com empresários, advogados, enfim, criou-se ali o flanco perfeito para maximizar oportunidades. Tem um aspecto público, técnico, né? Essas minutas, havia um trabalho técnico por trás, né? Um trabalho intelectual por trás, e, por último, um aspecto financeiro, porque hoje, cada vez mais, e acredito que a gente vai falar depois com mais particularidade o caso do Banco Master, mas o crime ficou mais sofisticado, né? Não circulam mais malas de dinheiro. Enfim, agora são fundos, participações societárias, até o cartão de crédito sem limite pode ser uma maneira de obter vantagem devida. Mas antes de ouvir, enfim, um professor, já foi membro do judiciário, chefe do judiciário, eu gostaria de trazer um outro ângulo. Eu sei que ele vai percorrer outros, mas eu entendo que é necessário que os tribunais também busquem aperfeiçoar sua governança, sua gestão de riscos, estruturem programas de integridade efetivos. Vejam, conflitos de interesse, vulnerabilidades, riscos, quem pode ter acesso a determinadas minutas estas que supostamente são adiantadas para advogados e objeto de vantagem devida. A gente aprendeu com o setor privado que apenas códigos, comitês, canais de denúncias, né, não funciona, né? Falta o essencial, que é a cultura. E a ciência comportamental é clara. As pessoas não transgridem
apenas por desconhecer as regras, sobretudo no Poder Judiciário, onde as regras são conhecidas, aplicadas. As pessoas transgridem porque o ambiente normaliza pequenos desvios. Daí vão escalando, vão subindo degraus. Importante, portanto, e aqui finalizo, é que o STF desse o exemplo, ele publicando o seu próprio código de ética, observando os riscos, as vicissitudes que já foram mapeadas. E aqui o último lampejo aí do caso, embora mais técnico para a nossa audiência, é a questão agora de competência. Se de fato esse caso, a competência é do Supremo Tribunal Federal, ou não. Só como cidadão, não como advogado, espero que questões técnicas não maculem o desfecho e a busca do mérito. Vamos torcer todos por isso. E aí, já que foi provocado, eu vou perguntar para o doutor José Renato Labini de que forma casos como esse afetam a confiança da população no sistema de justiça e quais mecanismos podem fortalecer a transparência do judiciário, doutor José Renato? Antônio Carlos, eu digo para você que eu estou muito triste, estou numa situação assim de muita frustração depois de ter passado praticamente meio século no sistema justiça, né? Eu fui promotor 4 anos, prestei novo concurso, permaneci na magistratura mais de 40 anos, e eram 2 instituições diferentes, o Ministério Público em que eu ingressei por concurso, a magistratura em que eu ingressei também por concurso público. Nós nem precisávamos falar em ética, porque a ética estava entranhada em quem estudava direito, né? A opção pelo direito já é uma opção pelo reto, pelo que não é torto, né? Intuitivamente, quem procura o direito é porque quer acertar a vida dos outros, quer trazer a reparação dos danos, quer fazer com que se reduza a carga de angústia, de aflição, de tristeza que recai sobre qualquer ser humano nessa peregrinação por este planeta, né? Só que há 2 problemas que talvez eu possa machucar dizendo, mas é o meu feeling, não tenho monopólio da verdade. Eu acho que o Brasil exorbitou na criação de faculdades de direito. Nós somos o país que tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do mundo. Não pode dar certo um país que transformou a ciência jurídica em profissão, em área de trabalho, de estruturas cada vez mais crescentes e que, em lugar de resolver problemas, criam problemas, fazem com que a vida da pessoa seja cada vez mais difícil, mais cara, mais insegura. Ou seja, se a cada semestre essas faculdades expelem para o mercado milhares de novos bacharéis, que são fruto de uma educação fundamental e no ensino médio muito frágil, né? Acabei de falar na outra questão, só se prioriza a memorização, deixando de lado as competências socioemocionais, né? A empatia, a capacidade de comunicação, a ética, a comiseração, a sensibilidade, o gostar de gente, né? Nós vamos fazendo com que as estruturas jurídicas, as carreiras jurídicas, sejam cada vez mais repletas de pessoas que não têm compromisso com a ética. A ética deixou de ser até uma disciplina curricular, né, para ser uma palavra que está no discurso, mas não está na prática. Então, esse fenômeno que ninguém comenta,
né? Enquanto a China tem 300 milhões de estudantes de engenharia, outros tantos de física, de química, de matemática, de botânica, de engenharia florestal, nós empurramos a juventude para estudar direito e depois o sistema tem de criar cargos, né? Nós temos de ter cada vez mais juízes, cada vez mais promotores, cada vez mais defensores, cada vez mais delegados de polícia, integrantes da Polícia Militar, auditores, procuradores. São Paulo está chegando a 500 mil advogados, não há mercado para todos, então nós corremos o risco de criar gerações de pessoas frustradas que terminam o curso de Direito em faculdades que vendem um diploma por 60 prestações mensais e depois não são questionadas sobre a infração ao Código de Defesa do Consumidor, que o diploma não vai servir para nada, não conseguem sequer passar pelo exame de ordem, muito menos pelos concursos que estão cada vez mais árduos e que só alimentam a indústria da aviação, que faz com que se preste concurso em todos os quase 100 tribunais do país, então tem sempre alguém prestando concurso. Os cursinhos, que são realmente aqueles que recrutam, porque os concursos de ingresso em todas as carreiras, como são dezenas de milhares de candidatos, a banca ad hoc, que nem sempre entende nada de recrutamento, de psicologia do trabalho, de nada, elas entregam a prova preambular para empresas. Então, a semana passada, eu participei de uma banca na USP de um candidato cuja tese, o nome foi questionado pela banca e eu defendi o nome da tese. Marque X e se torne juiz. Então, é isso que acontece. O exame preambular faz uma grande varredura, sobram algumas centenas de candidatos e outros milhares ficam esperando, disputando outros concursos. Aí, um dia passa, começa a decorar, mas não é o profissional que o Brasil precisa. Bom, esse é um problema. O outro é que a reforma do judiciário, a profunda reforma estrutural do Poder Judiciário, que o ministro José Celso de Mello Filho pretendia, nunca foi feita, porque o Supremo Tribunal Federal deveria Corte Constitucional, e aí não precisaria nem de juiz de carreira, uma Corte Constitucional, como existe na França, como existe na Itália, em outros países, sem as competências múltiplas que ele acumula e das quais ele não quer ir mão. Não é? O STJ não precisaria existir, mas se existisse, ele só surgiu para abrigar os ministros do TRF, do Tribunal como é que chamava? Tribunal de Recursos, Federal de Recursos, né? Que seria extinto em 2004, mas daí não, tem que salvar e vamos aproveitar então para substituir o quinto. Em vez de quinto é terço, né? Nós temos um terço de desembargadores estaduais, então vejam o contrassenso. 27 tribunais de justiça oferecem 11 ministros. 5 tribunais federais, à época, né, depois a força do STJ, a convivência promíscua com o poder, fez criar mais um Tribunal Regional Federal em Minas, hoje são 6. 6, então, entram com mais 11. E depois a OAB e o Ministério Público entram com mais 11. Então, não existe quinto, existe terço. O que tem acontecido também é que aqueles desembargadores que já entraram pelo quinto nas cortes originais, aí não satisfeitos, também cheguem ao STJ, né? Então, não é uma coisa do judiciário, é um órgão que deveria, se continuar a existir, que ele fosse Corte de Unificação da Jurisprudência Federal. 27 estados, legislando com códigos nacionais, poderiam fazer uma leitura da jurisprudência ou do direito, criar jurisprudências antagônicas. Então, ele deveria ser Corte de Unificação, não uma terceira instância, né?
Então, nós Verdade. criamos essa justiça surreal, bizarra, que tem 4 instâncias, que é a única no mundo em que a pessoa tem que ter infinita paciência, saúde e dinheiro para aguentar que uma lide passe pelas 4 instâncias, se submeta a um sistema recursal caótico, né? E a prova de que isso é falível, é injusto, é desumano, é a existência de empresas que compram os precatórios, avisando para aquele que tem alguma coisa a receber do Estado que ele vai receber depois de morto. Então, que É ele deve verdade. vender o seu crédito por 10%. Então, É verdade. mais uma e por último, a Constituição. Ela foi tão pródiga que ela é a maior Constituição do planeta e joga todos os problemas em cima do Judiciário. Então, o Supremo tem errado? Tem, mas ele não começa nada, ou pelo menos não começava. Ele recebe o que jogam no colo dele. Perfeito, doutor Renato. Isso inclusive, quando marca o X do concurso, quando não é candidato, inclusive bancado pelo crime organizado. Mas isso é outra história, infelizmente. Vamos para o nosso próximo tema. Eu até vou juntar os outros dois temas, porque dessa vez o nosso programa vai ser um pouquinho mais curto. Né? Eu vou juntar os dois temas e fazer uma provocação ao doutor Rodrigo, então. Que é o sistema que fabrica corrupção no governo do Rio de Janeiro não quer ser desmontado. E pasme, tá? Artigo publicado pela jornalista Cecília Oliveira, pelo Intercept, destaca o histórico de corrupção política no Rio de Janeiro e relembra que todos os governadores eleitos no Estado, nos últimos 30 anos, todos foram presos, afastados, cassados ou renunciaram sob pressão de investigações. O texto cita casos envolvendo nomes como Antony Garotinho, Rosinha, Mateus, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e o Wilson Witzel, além de apontar a influência de esquemas de corrupção, milícias e disputas políticas da crise institucional fluminense. Doutor Rodrigo, eu vou deixar a pergunta colocada. O senhor responde a pergunta, mas em seguida vou lhe fazer uma outra colocação bem rápida, por gentileza. O histórico de escândalos envolvendo sucessivos governadores do Rio revela falhas estruturais no sistema de controle público. O que explica a repetição desses casos ao longo das últimas décadas, doutor? Bom, vamos lá. O que nós estamos vendo no Rio de Janeiro não é apenas um escândalo de corrupção, é a autópsia de um Estado capturado. O que a Polícia Federal revelou vai muito além de um escândalo político. Aí a notícia menciona 3 bilhões de reais do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos fluminenses direcionados a um banco que o próprio Banco Central já sinalizava como problemático. Dinheiro de 235 mil aposentados usados como instrumento de favorecimento político. O que é mais grave é que isso não é exceção, é padrão. Como você já mencionou aí, 4 governadores aí consecutivos do Rio caíram por algum motivo relacionados à corrupção. Isso não é azar, isso é falha estrutural. Puxa, o diagnóstico é fácil, o remédio ele é desafiador, né? Mas se eu fosse aqui, até para colaborar com o debate, ouvir os meus colegas, mas pelo menos, um mínimo, enquanto o Brasil não reformar a governança dos fundos públicos, a independência real dos órgãos de controle, além de aspectos éticos, sociológicos aí, que eu sei que o doutor Nalini tem muito mais propriedade do que eu. Mas a gente, sem essas reformas, a gente vai continuar assistindo o mesmo roteiro, mas com novos atores, só que com a mesma vítima. A vítima é o cidadão. Tem uma frase, um pensamento do Zygmunt Bauman, que nos deixou aí alguns anos atrás, que ele dizia que a corrupção sistêmica não é um defeito do sistema,
ela é frequentemente o próprio sistema. Que coisa terrível. E aí, diante desse quadro todo, eu vou ainda provocar então o senhor, doutor Rodrigo, porque das malas, sobre as malas de dinheiro aos fundos de operações, depois de mensalão, lava-jato, caso Massa expõe sofisticação da corrupção. Né? E isso revela uma nova fase dos esquemas de corrupção no Brasil, marcada pelo uso de fundos de investimento, operações societárias e contratos complexos para ocultar recursos e dificultar rastreamentos. Diferentemente de casos como Mensalão e Lava Jato, o foco das investigações agora está em estruturas financeiras sofisticadas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro e a operadores políticos. Especialistas afirmam que o modelo mostra uma evolução dos mecanismos de lavagem de dinheiro e corrupção no país. E aí cabe a pergunta, doutor Rodrigo, para nós caminharmos para o final. O uso de fundos e operações financeiras sofisticadas em casos como o do Banco Master dificulta o combate à corrupção? Como que os órgãos de controle podem acompanhar essa evolução dos esquemas? Bom, o caso Master é a foto mais nítida da nova corrupção brasileira. Saíram as malas, os doleiros, os pagamentos em espécie do Mensalão e da Lava Jato, e agora entraram os fundos. Contratos de consultoria já existiam ou já eram usados, mas também se sofisticaram. Os patrocínios, operações societárias sofisticadas com ativos subvalorizados. E até, enfim, me chamou a atenção da criatividade aí do caso Master, à medida que supostos aí agentes públicos recebiam do Banco Master um cartão de crédito em nome do banqueiro, e aí ele poderia usar sem limites esse cartão de crédito para, enfim, o seu bel prazer, o que naturalmente dificulta o flagrante visual, virou perícia financeira de alta complexidade, né? A corrupção aprendeu a falar economês. A corrupção virou Farai-Leimer. Agora, o que falta? Falta o regulador, o Estado, ao outro lado, aprender a mesma língua. O crime se sofisticou, mudou a prova. E o Estado em pleno do dinheiro na mala. Que coisa impressionante. Infelizmente, esse é o quadro que nós tivemos. E se você está acompanhando esse programa e vendo a qualidade das colocações dessa mesa, não deixe de compartilhar, fazer mais pessoas participarem dessa discussão sobre a questão da integridade no país, que é da maior importância. E vamos caminhar para o encerramento de mais essa edição do canal do Instituto Não Aceito Corrupção, reforçando o convite, amigos. As inscrições para o 6º prêmio INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, de Integridade, foram prorrogadas até o dia 2 de julho. Tá? Para conferir o regulamento e todas as informações sobre a premiação, não deixe de acessar www.prêmioinacdeintegridade.com.br. E com isso, nós caminhamos para o encerramento desse programa, agradecendo a você que está nos acompanhando e agradecendo a essa mesa dessa qualidade, doutora Viviane, doutor Rodrigo, doutor José Renato. Por favor, muito rapidamente, só despedindo de cada um. Doutor José Renato, como gentileza primeiro. Eu queria pedir perdão, Antônio Carlos, que eu falei demais, furtando tempo aos meus queridos colegas, mas eu estou tão desanimado, tão em estado melancólico e de quase pessimismo, já não falo mais otimismo discreto. Então, eu gostaria de que o prêmio chamasse pessoas que ainda acreditam no Brasil, né, para a gente ver se faz uma reação, uma resistência a tudo isso que está acontecendo para a calamidade nossa. Perfeito. Esse é o nossa luta. Doutor Rodrigo, por favor, se despedir do público. Seu microfone, doutor Rodrigo.
Desculpa, muito obrigado aí, o doutor Nalini, sempre muito humilde, muito gentil, mas as suas falas foram muito profundas e reflexivas. Espero aqui, o que eu desejo aqui como palavra final é que a nossa audiência se estimule a se candidatar ao prêmio. Precisamos de boas ideias, né? O diagnóstico parece fácil, mas as soluções não são. Então, nós precisamos da sociedade civil, da academia, para que nós tenhamos mais ferramentas para um combate inteligente à corrupção. Perfeitamente, exatamente isso. E, doutora Viviane, por favor, se despedindo do público. Obrigada, mas eu agradeço a oportunidade. Aí eu falo que eu sempre aprendo muito, né? Que seja um incentivo às boas práticas. E olha, como diria Suassuna, eu ainda sou uma realista esperançosa. Eu diria que mais do que eu. Enfim, amigos, chegamos ao final. Um grande abraço e muita paz, bons momentos para frente nós temos no Brasil. Obrigado a todos.